Obrigado, Iagro. Finalmente, concedo a palavra por 20 minutos ao senhor Marcelo Miranda, diretor executivo da Flower BTC. Alô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da comissão. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e também parabenizar a comissão por abrir ou dar continuidade a esse debate, esse diálogo com não só dos empreendedores com a comissão, mas de uma forma mais ampla. Eu acho que representa um debate também com a sociedade, e dado que esse é um segmento que está crescendo muito, está crescendo bastante, eu acho isso de suprema importância. Tá? Falar um pouco só sobre mim, como eu acabei nesse mundo aí de blockchain e Bitcoin. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, me formei em economia na Universidade Federal do Rio, comecei a estagiar no Banco Brascan, isso em 1996, já em mesa de operações. Na época, eu era da mesa de operações de títulos da dívida externa, chamados Grade Bonds na época. Trabalhei em diversas empresas, bancos, desde então. Depois de um tempo, fui fazer um mestrado fora. Depois desse mestrado, assim que eu me formei, comecei a trabalhar no Deutsche Bank em Nova York, na mesa de operações de equities, de ações e derivativos de ações. Fiquei lá por uns 5 anos, depois fui transferido para assumir as ações de trading de renda variável no Brasil, e fiquei por mais alguns 5 anos. Em 2014, eu saí do banco. Em 2015, eu fundei a Flow BTC, que é uma plataforma de compra e venda de bitcoins no Brasil. Uma das, existem várias. A Flow BTC existe até hoje. A gente é uma das 4 ou 5 maiores exchanges. Desde então, desde 2015, quando a gente começou, a gente mudou o foco algumas vezes. E há mais ou menos um ano atrás, a gente mudou a nossa área de concentração um pouco mais radicalmente para a área de blockchain. O Fernando descreveu muito bem quais são algumas das áreas que o blockchain está sendo aplicado. Eu vou falar um pouco também. Mas a área de blockchain, projetos de blockchain com grandes empresas, bancos, fundos, etc., tem sido a nossa área principal de atuação, apesar da exchange, a Flow BTC, ainda está ativa e em operação. Além dessas duas áreas de blockchain e a exchange, a gente também foca bastante. A gente começou com um curso de Bitcoin, moedas digitais, blockchain, em setembro de 2015. Na nossa primeira turma, a gente teve 7 alunos. Era uma turma para ser de 10, a gente teve 7 alunos. A nossa última turma foi sábado agora, em São Paulo. A gente teve uma turma de 65 alunos, porque a gente teve que colocar um corte para não virar um congresso, era um curso. Mas a gente teria demanda para muito mais. Então, esse tem sido o nosso foco, blockchain e educação. Falando um pouco sobre blockchain, tá, a minha visão, pelo menos, blockchain é tecnologia, existem diversas formas, diversas maneiras de olhar, tá, mas, sobretudo, é tecnologia. A mesma tecnologia do Bitcoin está sendo adotada, adaptada e, às vezes, até clonada por empresas, por bancos, por seguradoras, até governos. Vários bancos centrais no mundo, começando pelo da Inglaterra, que foi o primeiro a sair com isso. Vários bancos centrais estão estudando utilizar algum tipo de criptomoeda que seja uma moeda realmente, a moeda do governo, a moeda do país, mas de uma forma criptográfica, bem parecido com o que é o protocolo do Bitcoin. De uma forma um pouco abstrata, eu acho que essa é a primeira vez, tá? Falando desde que, enfim, do avanço tecnológico das últimas décadas, é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de um acesso direto do público a uma tecnologia disruptiva. Tá? Antes disso, e eu lembro bem, por ter também passado bastante tempo em Nova York, onde é a meca dos IPOs, dos lançamentos de novas ações,
para o público, né? Antes disso, você tivesse uma tecnologia disruptiva de qualquer natureza, você primeiro, enfim, ela estaria patenteada, seria de uma empresa ou de um grupo de empresas, ela estaria de forma totalmente resguardada, ali protegida, ela dali passaria por alguns rounds de venture capital, investidores privados que estariam investindo nessa tecnologia, depois passaria na mão de bancos, tá, que dariam financiamentos, bancos que trariam essas ações dessas empresas para o mercado, com IPOs, passando por consultorias e tudo mais, até, finalmente, o público ter acesso, comprando ações no IPO, numa bolsa, negociando essas ações na bolsa. Esse era o caminho normal. Tá? Então, essa é a primeira grande mudança de paradigma, na minha opinião, que o Bitcoin traz. Não só o Bitcoin, mas tudo que está vindo depois do Bitcoin, como o Fernando bem colocou. Se não fosse o Bitcoin, tá? Assim, principalmente os grandes bancos gostam de diferenciar bastante Bitcoin de blockchain. Tá? Na verdade, as coisas começaram juntas. Mas, de uma forma geral, se não fosse o Bitcoin, a gente não teria blockchain. Tá? E se o Bitcoin não fosse à frente, não fosse um sucesso, a gente não teria grandes inovações que ainda estão por vir. Eu concordo com o que o Fernando colocou, a área de smart contracts, para mim, pessoalmente, é a área que tem mais potencial de mudar muitas coisas, tanto na parte legal, financeira, e é uma das áreas que a gente está investindo bastante na Flow BTC, na FinChain, que é o nosso grupo. Na verdade, a Flow BTC é a sua exchange. É claro que quando a gente tem algo novo desse tipo, um acesso a uma nova tecnologia, sem passar por todos esses caminhos que a gente via antes, como eu citei, bancos, IPOs, bolsas, etc., desperta muito interesse, muita curiosidade, cria muita expectativa, obviamente, e também essa expectativa vem, às vezes, com apreciação de valor, como a gente está vendo, como o Iagoro mostrou aqui o gráfico da apreciação do Bitcoin. É um negócio que começou valendo centavos, hoje vale em dólar por volta de $2.500, por volta de R$8.000, mais ou menos. Então, essa expectativa que é criada, para mim, é um negócio totalmente normal, dado essa quebra de paradigma. Se ela é justificada, se essa expectativa toda é justificável, humilde opinião, eu acredito que sim, tá? E eu vou dar alguns motivos para isso. Número um, essa tecnologia é totalmente global, ela não tem fronteiras, tá? Qualquer país mais pobre da África, você pode ter uma empresa de Bitcoin lá, não precisa pagar licença, royalties para ninguém, tá? Então, ela é totalmente global e aberta. Ela é comprovada, diversas empresas de grande porte, sérias, já adotaram a tecnologia, não estou falando de criptomoedas e Bitcoin, alguns exemplos, Microsoft, Dell, tá? Processadores de pagamentos globais também, como Stripe, um grande processador que não é muito atuante no Brasil, mas que já aceita Bitcoin para pagamentos em diversos sites lá fora. É uma tecnologia robusta, tá? Até hoje, o protocolo nunca foi hackeado. Existe um pouco de confusão nisso. Um site que negocia Bitcoin pode ter sido hackeado, isso já aconteceu. Mas o protocolo, o código do Bitcoin, ele nunca foi quebrado, tá? Por nenhum hacker. E, óbvio, existem vários incentivos para isso, principalmente o financeiro, para um hacker conseguir dominar esse protocolo e poder burlar ele, mas isso nunca aconteceu nesse tempo de existência de 8 anos. Tá? Eficiente. Tá? Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma transferência em criptomoeda de uma pessoa para outra, de um lugar para outro, ela chega em 1 hora. Algumas moedas novas que estão aí no rastro do Bitcoin são até mais rápidas e mais eficientes, tá? Mas, de qualquer forma, se você pensar algo desse tipo, que pode ser transferido facilmente, com confiança, sem um intermediário central, um banco, uma empresa de pagamentos validando, é extremamente notável, tá? E é líquida, tem liquidez. A capitalização de mercado do Bitcoin, só falando de Bitcoin, é de mais ou menos $46 bilhões, tá, globalmente. Isso aí, obviamente, o negociado não é de $46 bilhões, menos que isso, mas dá para ter uma noção da importância, da magnitude que é o Bitcoin globalmente. Eu queria também citar alguns exemplos
que a gente geralmente escuta exemplos negativos de Bitcoin, como a gente teve o caso dos hackers aí do WannaCry pedindo resgate em Bitcoin, o próprio Iagro falou algumas coisas que, obviamente, existe risco de lavagem de dinheiro, ninguém aqui é ingênuo para achar que não, mas eu gostaria de citar alguns exemplos do lado positivo também. O fundo Fidelity, o maior fundo mútuo americano, tá, de investimentos americano, tem uma campanha para arrecadar doações em Bitcoin, que esse ano, em 2017, já arrecadou 9 milhões de dólares, tá, só de doações de Bitcoin esse ano. A gente está falando do maior fundo de investimentos dos Estados Unidos. O banco USAA americano, é um banco restrito a militares e servidores públicos do governo americano. Hoje em dia, o correntista do USAA ele tem a opção de ter não só o saldo dele em dólar, mas um saldo de uma wallet de Bitcoin junto com o saldo dele em dólar. Tá? Se a gente pensar nisso, que é feito para militares e servidores públicos americanos, a gente vê o grau de seriedade que o pessoal está levando isso lá fora. Eu queria também falar sobre 2 exemplos de regulação, já que é o tema aqui hoje. Nos Estados Unidos, a primeira iniciativa de se regular o Bitcoin foi o BitLicense no estado de Nova York. Tá? Eu diria que esse foi o exemplo ruim, tá? Foi o mau exemplo de como não fazer. Tá? Que é extremamente rigoroso, uma mão muito pesada e que, basicamente, para você poder ser uma fintech, uma empresa de Bitcoin, blockchain, no estado de Nova York, você precisa ter a estrutura de um banco. Tá? Capital mínimo, diretor de rede de compliance, um departamento inteiro jurídico para tomar conta de toda a papelada. E isso, obviamente, número 1, mata a inovação, e número 2, causa um êxodo, né? Principalmente nos Estados Unidos, você vai para outro estado, sai de Nova York. Até teve um pouco, além disso, além de ter sido mal feito, tá? Teve um pouco um pouco de discórdia, um pouco de dilema, de ter havido um pouco de conflito de interesse na época. Quem estava cuidando disso, quem criou a BitLicense foi o Ben Lovsky, e antes da primeira empresa conseguir o BitLicense em Nova York, ele já tinha saído e montado uma consultoria para ajudar empresas a conseguirem a serem aprovadas pelo BitLicense. Então, isso ficou na época. O Japão, pelo outro lado, a gente teve um exemplo mais recente de talvez como se fazer uma regulação, onde se classificou o Bitcoin como meio de pagamento. Dias depois disso acontecer no Japão, a gente já tinha lojas no Japão começando a aceitar o Bitcoin como pagamento. Basicamente isso. Finalmente, eu só queria contar uma história. Eu era adolescente ainda na época na década de 90, quando chegaram os primeiros celulares no Brasil, na época aquele tijolão, famoso tijolão, né? E quase 3 décadas depois disso, hoje a gente ainda tem as grandes empresas estrangeiras dominando esse mercado até no Brasil, tanto no lado do aparelho, se for olhar Apple, Google, Android, quanto no lado dos provedores de serviços, enfim, os europeus, Carlos Slim, etc. No final da década de 90, a gente, de novo, teve a onda da internet. E quem são as empresas que dominam a internet globalmente? De novo, americanas, Google, Amazon, novamente empresas estrangeiras. Blockchain, Bitcoin sendo feito da forma certa, pode ser a chance do Brasil de fazer parte da vanguarda de uma coisa que tem muito potencial. Tá? A gente tem no Brasil um legado fortíssimo de tecnologia financeira e, além disso, a gente tem uma população que é altamente engajada em internet, novas tecnologias, mobile, etc. Tá? Então, hoje em dia, a gente já tem os grandes países que estão na liderança disso, Estados Unidos, Japão e China, tá? Novamente, não coincidentemente, eles já saíram na frente de novo. Os empreendedores, eu acho que eu falo aqui até em nome da minha classe de empreendedores de blockchain, de Bitcoin, a gente quer estar nessa vanguarda, tá? A gente quer fazer a coisa séria, obviamente tem distinção, a empresa séria de Bitcoin e blockchain e a empresa não séria. Falando pelas empresas sérias de Bitcoin e blockchain, a gente tem tudo para estar nessa vanguarda, a gente só tem que ter
as regras do jogo claras para a gente poder estar na dianteira desse barco, em vez de sentado nas últimas fileiras. É isso, pessoal. Obrigado. Ao tempo em que agradeço as valiosas contribuições à discussão do tema,